Olá, a gente sempre ouve falar de governo, de Estado, mas já parou para pensar como essa máquina funciona de verdade, no dia a dia? Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta e entender a engrenagem que move o país, a administração pública. Vamos juntos desvendar os conceitos, a estrutura e, claro, as regras do jogo. Bom, vamos começar pela pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é, afinal, essa tal de administração pública? O nome pode até soar um pouco complicado, meio burocrático, mas a ideia por trás é bem mais direta do que parece e, com certeza, mexe com a vida de todo mundo. De um jeito bem simples, a administração pública é o governo trabalhando. Pensa nela como se fosse uma grande ponte. De um lado estão os recursos que a sociedade gera, como os nossos impostos, do outro estão os serviços que todo mundo precisa: hospitais, escolas, segurança. A administração pública é essa ponte que faz a gestão de tudo isso. E quando a gente fala do Estado em ação, é super importante sacar que essa função administrativa não é exclusividade do presidente ou de um ministro, não. Ela está espalhada por toda a estrutura do poder público. A gente costuma ligar a administração direto ao poder executivo, né? Presidente, governadores, prefeitos. Mas, na real, todos os três poderes administram. O poder legislativo, por exemplo, está administrando quando faz um concurso público para contratar seus funcionários. E o judiciário também, quando abre uma licitação para comprar computadores novos. Todos eles, em alguma medida, exercem essa função. Agora, segura aí que vem um ponto que é, assim, a chave para desvendar esse assunto de vez. A gente precisa olhar para a administração pública usando duas lentes diferentes. Uma que foca em quem faz e outra que foca em o que é feito. Entender essa diferença muda tudo. Pois é, essa ideia aqui vai ajudar a gente a organizar o raciocínio. Vamos dar uma olhada nessas duas formas de enxergar a coisa toda, porque quando essa diferença fica clara, o resto flui muito mais fácil. Então é assim. De um lado, a gente tem o sentido subjetivo, que olha para os sujeitos, para as pessoas, os órgãos, as entidades. Ele responde à pergunta: quem administra? Do outro lado, tem o sentido objetivo, que foca na atividade, na função. Ele responde à pergunta: o que é administrar? E aqui a coisa fica cristalina. No sentido subjetivo, o quem, a gente está falando das estruturas. Os ministérios, as agências como o INSS, as empresas como os Correios. Já no sentido objetivo, o que, a gente está falando das ações em si. Prestar um serviço de saúde, fiscalizar uma obra ou exercer o poder de polícia, por exemplo. Beleza! Agora que a gente já sabe quem são os jogadores, vamos ver como eles se organizam em campo. Ou melhor, no mapa do Estado. Basicamente, o Estado pode trabalhar de duas formas. A primeira é a ação centralizada, onde ele mesmo bota a mão na massa, o que a gente chama de administração direta. A segunda é a ação descentralizada, onde ele cria outras entidades para executar certas tarefas, e aí nasce a administração indireta. A administração direta é tipo o QG, o quartel-general do governo. Pensa nos ministérios do governo federal, nas secretarias de um estado ou de um município. Eles são o próprio Estado agindo diretamente. E aqui, ó, um alerta importante para não cair numa confusão clássica. Descentralizar é criar uma nova entidade com um CNPJ próprio, tipo uma autarquia. Já desconcentrar é só distribuir o trabalho dentro da mesma casa, como um ministério que cria superintendências regionais. A diferença é enorme. Aí, a administração indireta é justamente essa galera que foi criada pela descentralização. São entidades com vida própria, personalidade jurídica, que nasceram para cuidar de missões bem específicas. São os braços especializados do Estado. E esses braços vêm em 4 modelos principais: as autarquias, como o INSS e o IBAMA, as fundações públicas, tipo a FUNAI, as empresas públicas, como os Correios, que têm capital 100% público, e as sociedades de economia mista, como a Petrobras, onde o governo é o sócio majoritário. Cada uma com suas regras. Ok, até aqui a gente já entendeu o quem administra e como essa turma se organiza. Mas quais são as regras do jogo? Chegou a hora de conhecer os 5 princípios de ouro, os 5 mandamentos que todo mundo no setor público tem que seguir. E olha, isso aqui não é sugestão, viu? Não é um guia de boas práticas. É obrigação. Está escrito na Constituição. Toda a máquina pública, seja da administração direta ou indireta, de qualquer um dos 3 poderes, tem que seguir esses 5 princípios à risca. E para nunca mais esquecer, tem aquele macete famoso dos concursos: a palavra limpe.
Cada letra representa um desses princípios fundamentais. Vamos ver o que cada uma significa? O L é de legalidade. Pra gente, cidadão comum, vale a regra de que tudo que a lei não proíbe, a gente pode fazer. Pro administrador público, a lógica é invertida. Ele só pode, única e exclusivamente, fazer aquilo que a lei manda ou autoriza, nem mais, nem menos. Depois, vem o I, de impessoalidade. Isso significa que a ação do Estado tem que ser para todo mundo, de forma igual, sem beneficiar os amigos ou perseguir os inimigos. E também quer dizer que o ato é do órgão, não da pessoa. É por isso que não pode ter nome de político em placa de obra pública. O M é de moralidade. Aqui o recado é: não basta o ato ser legal, ele também precisa ser honesto, ético. Precisa estar de acordo com a boa-fé e os bons costumes. É a honestidade na gestão da coisa pública. O P é de publicidade. Como regra geral, tudo que o governo faz tem que ser transparente, publicado, aberto para todo mundo ver. O sigilo é a grande exceção. Afinal, a transparência é o que permite o controle da sociedade sobre o governo. E, por fim, o E, de eficiência. O Estado tem que buscar o melhor resultado com o menor custo possível. É usar o nosso dinheiro de forma inteligente para entregar serviços de qualidade para a população, sem desperdício e sem enrolação. Então, para recapitular, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP. Lembrem-se que isso não é uma escolha, é a base obrigatória de tudo. É a regra do jogo para qualquer agente público no Brasil. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se as regras do jogo são tão claras, tão bem definidas na teoria, por que será que na vida real colocar tudo isso em prática e alcançar uma boa governança é um desafio tão grande e tão constante?